Ei, sabe aquele momento em que a vida parece estar pesando demais? Quando os desafios parecem não acabar e a gente sente aquela falta de chão? É como se estivéssemos no meio de uma tempestade, sem saber quando vai passar. Pois é, eu já passei por isso. E talvez você esteja passando agora. Mas e se eu te disser que existe um refúgio poderoso, um lugar onde a paz de Deus invade o caos e a vitória substitui a derrota? Hoje vamos juntos mergulhar em 3 salmos incríveis, o 91, o 23 e o 35, que não são apenas palavras bonitas, mas armas espirituais poderosas. Prepara o coração, porque essa oração vai te tocar fundo. E prometo, você vai querer ouvir até o final. Vem comigo! O Salmo 91, seu abrigo inabalável. Já parou para pensar o que significa de fato ter um abrigo? Não é só um lugar qualquer, né? É aquele cantinho seguro onde o vento não entra, onde o medo não chega, é onde o coração descansa. É exatamente isso que o Salmo 91 nos oferece. Um esconderijo no Altíssimo. Em meio ao caos do dia a dia, crise, ansiedade, incerteza, esse salmo é como uma fortaleza invisível, construída com promessas de Deus. E o mais incrível? Você não precisa merecer. Basta habitar. Davi, o cara que escreveu isso, não era teórico. Ele vivia na linha de frente, enfrentando exércitos, traições e perigos constantes. E mesmo assim ele diz: quem habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Salmo 91, 1. É uma declaração ousada, mas cheia de autoridade. Ele não está pedindo proteção. Ele está afirmando que ela já existe. É como se ele dissesse: irmão, larga de ser besta, o perigo já foi derrotado. Você só precisa entrar na proteção. E essa entrada? É a sua fé. Agora vamos para uma verdade que muita gente ignora. O Salmo 91 não é um talismã. Ele não é uma fórmula mágica para você sair ileso de qualquer situação. Ele é uma declaração de confiança em quem já venceu. É tipo aquela hora que você chega em casa, fecha a porta e respira aliviado, porque sabe que ali, na presença de Deus, nada te toca. E aí vem a pergunta: quando foi a última vez que você parou para habitar nesse lugar de segurança espiritual? Porque se você ainda está tremendo diante do medo, talvez seja a hora de voltar para esse refúgio. E adivinha, a gente vai continuar explorando isso. Segura essa promessa aí, porque o próximo salmo vai te surpreender. Vai ficar comigo? O Salmo 23, o bom pastor, que renova a nossa vida. Já sentiu aquela exaustão da alma? Tipo, o dia a dia tá te consumindo, o coração tá pesado e parece que você tá só arrastando os pés? Pois é, nesses momentos a gente precisa de alguém que restaure a nossa alma. E é aí que entra o Salmo 23. Diferente do 91, que é o nosso abrigo, o 23 é o nosso pastor. Ele não só nos protege, mas nos guia, nos alimenta e nos dá descanso. É a promessa de que mesmo no meio do cansaço, Deus está ali, com vara e cajado, para te conduzir com carinho para um lugar de paz. Davi, mais uma vez, fala com autoridade: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pensa nisso. Nada. Nem paz, nem direção, nem forças. E olha que ele não vivia numa vida moleza, longe disso. Mas mesmo andando pelo vale da sombra da morte, ele não temia. Por quê? Porque o pastor estava com ele. E essa é a chave. Não é sobre a dificuldade sumir. É sobre você não estar sozinho nela. É tipo aquele momento em que você está perdido e alguém que conhece o caminho vem te buscar. É exatamente isso que Deus faz. E o mais louco: Ele prepara uma mesa no meio da tormenta. Isso não é sorte, é provisão divina. Agora vamos para uma verdade que salva. O Salmo 23 não é só para dias bons. Ele é o manual do bem-estar espiritual para quando a vida aperta. É o lembrete de que, mesmo que você esteja cansado, abatido ou até ferido, o pastor te vê, te chama pelo nome e te conduz a águas de descanso. E se você ainda não sentiu esse alívio, talvez seja porque você parou de seguir o pastor. A pergunta é: você tem deixado Deus te guiar ou tem tentado achar o caminho sozinho? Porque se você continuar comigo, vai ver como o próximo salmo, o 35, fecha com chave de ouro essa jornada de proteção, paz e vitória. Vai perder isso? O Salmo 35, a oração de vitória, que derrota todo inimigo.
Já teve um daqueles dias em que parece que tudo dá errado? As críticas, as tramas, os tropeços. É como se o mundo inteiro tivesse virado contra você. É nesse ponto que muita gente desiste. Mas e se eu te disser que existe uma arma espiritual poderosa para te colocar de volta na vitória? O Salmo 35 é exatamente isso. Uma oração de confronto, de justiça, de vitória assegurada. Enquanto o 91 te protege e o 23 te restaura, o 35 põe o inimigo para correr. É a parte onde Deus levanta a mão e diz: agora chega, eu vou lutar por você. Davi mais uma vez escreve com autoridade: contende, Senhor, com os que contendem comigo. Salmo 35:1. Ele não está pedindo, está ordenando que Deus entre em ação. Por quê? Porque ele sabe de uma verdade que muitos esquecem. A batalha é do Senhor. E quando você clama com fé, o céu se move. Esse salmo não é vingança, é justiça divina. É o grito da alma que foi ferida sem motivo e que clama por restauração. É tipo aquela hora que você para, olha para a situação e diz: Deus, se é para mim, está na hora de agir. E aí, o inimigo que se cuide, porque o guerreiro celestial está acordado. Agora, presta atenção nisso. O Salmo 35 não é para quem está com preguiça espiritual. Ele é para quem lutou, orou, perdoou e ainda assim sente que a injustiça está ganhando espaço. É para quem foi caluniado, atacado e viu o mal prosperar. Esse salmo é a resposta. É o momento em que você entrega a causa nas mãos do Pai e confia que Ele vai fazer justiça. E aí vem a pergunta final. Você já parou para orar esse tipo de salmo? Porque muita gente conhece a teoria da fé, mas pouca gente entra na batalha espiritual real. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mais. Quer paz, quer vitória, quer sentir o poder de Deus agindo. E a boa notícia? Você está no lugar certo. Mas antes de fechar, tem uma coisa importante que a gente precisa conversar. Você está pronto para ouvir? E aí, o que você achou? Sinceramente, foi só mais um vídeo ou foi um momento que mexeu com o seu coração? Porque olha, se você sentiu aquela paz invadindo o peito, se uma lágrima escorreu ou se simplesmente algo dentro de você disse, é isso aí, então esse conteúdo cumpriu seu propósito. Mas a pergunta que não quer calar é, e agora? Você vai deixar essa paz só aqui nesse vídeo ou vai viver essa fé todos os dias? Porque a verdade é essa, o Salmo 91 te protege, o 23 te guia e o 35 te dá vitória, mas só funcionam quando você acredita, quando você clama e quando você entrega. E se você está passando por um momento difícil, se sente cercado, cansado ou até mesmo esquecido, Deus está te dizendo, filho, chega de sofrer sozinho. Volta para mim. Eu vou te restaurar, te proteger e te fazer mais que vencedor. Agora olha para mim. Você quer continuar ouvindo orações que tocam, que transformam, que dão poder para a sua vida? Se a sua resposta foi sim, então clica no botão de inscrever-se agora mesmo e ativa o sininho, porque a próxima oração pode ser exatamente o que o seu coração precisa para virar a página de vez. E não esquece, comenta aqui embaixo qual desses 3 salmos mais falou com você. Foi o 91, da proteção, o 23, do descanso, ou o 35, da vitória? Sua resposta pode ser o começo de algo novo na vida de alguém que está lendo. Vou ler todos os comentários e orar por cada um. Porque aqui, a gente não só assiste, a gente vive a fé. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando profundamente.